Tá, né? Então, primeira proposição. Que não é novidade, tá? Sejam, proposição que não deve ser novidade para vocês, tá certo? É mais para reforçar. Proposição. Sejam f uma função e p real, tá? E p é um número real. Então, vamos lá. Se primeiro, f é contínua numa vizinhança aberta, e de P, tá? Uma vizinhança aberta e de P é qualquer intervalo aberto que contém o P. Então, se F é contínua numa vizinhança aberta e de P. Segundo, e de P. Eu falo uma coisa e escrevo outra, né? Ainda bem que vocês estão atentos. F numa vizinhança I de P. Segundo, F é diferenciável no conjunto I menos P. Ou seja, F é diferenciável na vizinhança aberta estrita de P. Nessa vizinhança, porque se I é uma vizinhança aberta de P, esse conjunto é uma vizinhança aberta estrita de P. Tá? O segundo, f' de x é menor ou igual a zero, qualquer que seja x menor do que P em I. E f' de x, tá? É maior que ou igual a zero, qualquer que seja x maior do que P em I, no conjunto I. Então, a conclusão, claro, né? É que P é ponto de mínimo de F em I. Porque você, olha o que é que você tem. Está aqui a reta numérica, tá? Você tem o ponto P, você tem tá? O intervalo I, você tem um intervalo, vou desenhar melhor. Você tem a reta numérica, você tem o ponto P, e você tem aqui um intervalo I, lá desenhado de vermelho. Você tem aqui o intervalo I aberto, contendo P, tá? Se F é contínua em I, tá? F é diferenciável em todo x diferente de P em I. F é diferenciável aqui. Antes do P, a derivada é negativa. E depois do P, a derivada é menor que ou igual a zero. Desculpa, a derivada é menor que ou igual a zero antes do P. E a derivada é maior do que ou igual a zero depois do P. Isso significa que até o P, do extremo desse intervalo até o P, a função é decrescente. E do P em diante a função é crescente. Tá certo? Porque, veja bem, ela é contínua
em todo I. Então significa, né? Porque, lembre, se uma função é contínua no intervalo, é diferenciável no interior desse intervalo, e no interior desse intervalo a derivada é menor que ou igual a zero, a função é decrescente no intervalo. Então, quando você pega o P, até o P, incluindo o P, ela é contínua, antes do P ela é diferenciável, antes do P, e a derivada é menor que ou igual a zero. Então, até o P ela é decrescente. Do P em diante ela é crescente. Então, P é ponto de mínimo de F em I. Então, P é ponto de mínimo de F em I. Ora, mas se P é ponto de mínimo de F em I, P é ponto de mínimo local de F. Assim, P é ponto de quê? De mínimo local. Por quê? Porque é o ponto de mínimo da função em um intervalo que é aberto. Tá certo? É mínimo local de F. Se for o contrário, né? Se for o contrário aqui, o P vai ser um ponto de máximo de F em I. Quer dizer, se for aqui maior que ou igual a zero e aqui menor que ou igual a zero, então vai ser um ponto de máximo de F em I. E é chamado isso aí, e aí ele vai ser um ponto de máximo local, porque vai ser o ponto de máximo da função no intervalo. Se for menor que zero e maior do que zero, aí ele vai ser um ponto de mínimo estrito, tá? Aí ele é o ponto, então vai ser um ponto de mínimo local estrito. Esse é conhecido, e aqui não é nenhuma novidade, nós já usamos isso, tá? Só que aqui eu estou tratando com um intervalo que é aberto, para ter o ponto de mínimo local ou ponto de máximo local. Esse é conhecido como teste da derivada primeira para extremos local. Por isso aqui tem o teste da derivada primeira para crescimento. Isso implica o teste da derivada primeira para extremo local, para mínimo local. Você tem o teste da derivada primeira para crescimento e decrescimento. Como consequência, você tem o teste da derivada primeira para mínimo local e para máximo local. Ok? Entendido? Observem, continuidade numa vizinhança aberta, quer dizer, a continuidade é inclusive no P. Agora, a diferenciabilidade é nesse conjunto aqui. Olha, vocês cuidado com a maneira como vocês falam em matemática, porque a maneira como você fala pode induzir você a um pensamento errado. Eu posso chegar aqui e muitas às vezes, eu posso até falar, às vezes eu falo, F é diferenciável em I menos P. E não é isso que esta frase quer dizer. Essa frase quer dizer, F é diferenciável no conjunto, nesse conjunto aqui. A diferença entre o conjunto I e o conjunto unitário P. Ou seja, eu estou dizendo que F é diferenciável em cada X do intervalo I, tal que X é diferente de P. E no P? No P eu não estou afirmando nada sobre diferenciabilidade. Eu não estou dizendo nem que é diferenciável, nem que não é. Não estou dizendo isso. Eu estou afirmando que F é diferenciável em cada X do intervalo I, tal que X é diferente de P. Só isso. Eu não estou afirmando nada sobre o P. Isso tem que ser levado em conta, porque se eu faço a leitura assim, F é diferenciável em I menos P, parece que eu estou dizendo que F é diferenciável em I e não é diferenciável em P. Não estou afirmando isso. Quando eu escrevo essa frase, eu estou dizendo, a leitura correta é F é diferenciável em todo número real X do intervalo I, que é diferente de P. E no P, eu não estou afirmando nada. Se ela for uma função que é diferenciável no intervalo I, por força maior é diferenciável nesse conjunto.
Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo apenas o seguinte: não precisa ser diferenciável em P. O que precisa é ser diferenciável na vizinhança aberta e estrita de P. Tá? Isso é para você não ser levado quando uma pessoa lê isso aqui assim: F é diferenciável em I menos P. Parece que eu estou dizendo que F é diferenciável em I e não é diferenciável em P. Não é isso. Isso é um conjunto, isso é o conjunto formado por cada X e I, então que X é diferente de P, tá? E aí tem essa proposição aí, ela dá origem à seguinte proposição, tá? Sejam F uma função, tá? E P o número real, tá? Se, primeiro, F é diferenciável numa vizinhança aberta e de P. Ou seja, F é diferenciável em algum intervalo aberto e contendo P. É isso que essa frase quer dizer. Segundo, F é duas vezes diferenciável aonde? Em P. F tem derivada segunda em P. E a derivada segunda de F em P é maior que ou igual a zero? Não. F' de... faltou uma coisa. F' de P é zero. Tá? E a derivada segunda de F em P é maior que ou igual a zero. Então, P é ponto de mínimo local de F. Tá? Ok? Ou seja, se F é diferenciável na vizinhança aberta e de P, F é duas vezes diferenciável em P. A derivada primeira de F em P é zero e a derivada segunda é maior que ou igual a zero, então P é um ponto de mínimo local de F. Ou seja, isso te dá uma condição suficiente, essa proposição, para que um ponto crítico, um ponto do tipo, a derivada é zero, tá? Um ponto desse tipo seja um ponto de mínimo local. É que a derivada segunda existe no ponto e a derivada segunda é maior que ou igual a zero. Tá certo? Mas é um ponto crítico, porque se é um ponto de mínimo local, tem que ser ponto crítico. Então isso aqui não pode não acontecer. Tá? Com F semidiferenciável e I. E a prova disso, eu vou dar a prova disso aqui. Esse é conhecido como teste da derivada segunda para extremos relativos. A prova é simples. A prova não é complicada. Porque é o seguinte, olha, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Pega, não? Tá? Então vamos lá. Pegar um que escreve, um que tenha tinta. Admita as hipóteses.
Então, por exemplo, daí existe ΔI maior do que zero. Tá? ΔI maior do que zero. Bom, tal que, primeiro, a derivada é tal que f é diferenciável, tal que f é diferenciável, tal que f é diferenciável em P menos ΔI, P mais ΔI, tá certo? Tá? Tal que f é diferenciável em P menos ΔI, P menos ΔI, P mais ΔI. Tá? Além disso, como F duas linhas de P é maior que desculpe, não é maior que igual a zero não, aqui é maior do que zero, viu? Tá certo? Não é maior que igual a zero, não. É maior do que zero. Então ele vai ser um mínimo estrito, não? Hã? Um mínimo estrito. É o mínimo estrito, tá certo? É maior do que zero. A demonstração tá? É só você pegar um exemplo, você pega a função x à quinta, tá? Pega a função x à terceira. A derivada primeira no zero, quanto é? Zero. Quanto é a derivada segunda no zero? Zero. E ele não é ponto de mínimo local, tá? Precisa ser maior do que zero, tá? Eu botei maior que igual a zero. Então, tá entendendo? Se você pegar f de x igual a x à terceira, a derivada primeira no zero, quanto é? Zero. E a derivada segunda no zero, quanto é? Zero. E ele não é ponto de mínimo local. Então precisa ser derivada segunda maior do que zero. Tá? Como a derivada segunda é, corrigindo, maior do que zero, isto é, quem é a derivada segunda? É o limite com x tendendo a P, de quem? De f' de x menos f' de P, só que f' de P é zero, dividido por x menos π. É maior do que zero, porque isso é, né? Porque isso é a derivada segunda em P. Existe um ΔI maior do que zero, tal que x no domínio da f' e x menos p menor do que ΔI maior do que zero implica f' de x sobre x menos p maior do que zero. Esse é o teorema do limite positivo. Porque o limite, olha, esse limite é positivo. Como esse limite é positivo, o limite dessa função é um número positivo, existe uma vizinhança aberta e estrita de P, tal que x nessa vizinhança e x no domínio da derivada, tá? Que é o domínio dessa função, vai implicar esse quociente aqui maior do que zero. Porque, veja bem,
Quem é o domínio dessa função? É o domínio da derivada tirando P. Tá certo? Mas isso aqui garante isso, essa igualdade. Ok? Aí ficou fácil. Diga. Encerra e começa.